Deuteronômio capítulo 12, a partir do versículo 15, foi o que nós já lemos. Mas na minha Bíblia, na versão que eu uso, tem um subtítulo. Nós já fizemos a leitura destes versículos, mas em algumas versões tem um subtítulo para esta passagem. De como comer a carne e as ofertas. De como comer. Nós temos alguns exemplares deste livreto. Comer ou não comer. Liberdade para fazer escolhas no temor a Deus. Um livro escrito por uma irmã que nós tivemos a oportunidade de conhecer pessoalmente, editado pela Nutra Publicações. E esta irmã começa na introdução do livro por dizer que a mulher cristã é um livro dirigido a mulheres. Ela escreve e tem tido a oportunidade de ter ministério com mulheres. Ela diz: a mulher cristã, como qualquer outra, enfrenta lutas com a comida. Mas queria lembrar que não é apenas a mulher cristã. A mulher cristã, como qualquer outra, enfrenta lutas, sim, mas é um problema de mulheres, de homens, é um problema de adultos e jovens, é um problema de crianças e de idosos, gordos e magros, é um problema que todos nós temos. A diferença é que a mulher cristã, como o homem cristão, possui a capacitação em Cristo Jesus para viver de modo agradável a Deus. Também possui a palavra de Deus para a orientar na caminhada. É uma introdução, portanto, a este livreto. E também na introdução nós lemos que a Bíblia permite entender o problema em toda a sua extensão. Algo maior do que comer ou deixar de comer está a acontecer. A Bíblia mostra que há algo mais do que apenas comer, a questão da comida ou da alimentação. Embora esta passagem menciona várias vezes esse assunto, esta questão de comer ou não comer, está presente nesta passagem várias vezes, mas a Bíblia mostra que há algo mais do que simplesmente essa questão de ingerir ou não os alimentos. Este é um assunto importante. Comer ou não comer. A primeira tentação, ela foi relacionada com comida. Nós lemos em Gênesis capítulo 3, versículo 6, e a descrição sobre esse momento da tentação é que a mulher viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao seu marido e ele comeu. É significativo lembrar que a primeira tentação, ou a tentação que depois originou o pecado na humanidade, está relacionada com comer ou não comer. É um assunto importante. E talvez o texto bíblico mais relevante sobre este assunto está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Glória de Deus está relacionado com aquilo que lhe agrada, com aquilo que o exalta, com aquilo que se refere a Ele. A glória de Deus tem a ver com o seu nome, tem a ver com o seu caráter, tem a ver com a importância que Ele tem na nossa vida. E se isso se percebe na forma como comemos. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Há uma oração muito bonita em Hebreus capítulo 13, versículo 18. É, na verdade, um pedido de oração que o autor aos Hebreus faz. Ele diz: irmãos, orai por nós. Estamos persuadidos de ter boa consciência. Nós desejamos em todas as coisas viver condignamente. Em todas as coisas, isso inclui a forma de comer. Nós queremos comer de uma forma digna. Por isso, orai por nós. Porque isto é um assunto espiritual. A forma como eu vou comer é uma forma como eu penso em Deus, o que eu acredito sobre Deus. Voltando a este livreto, na introdução ainda, esta irmã fala do resultado que é desejável com este exercício de ler a Bíblia e considerar sobre este assunto. Ela diz assim: as suas refeições serão baseadas não mais no temor à comida, e esta expressão, temor à comida, é a relação que se tem com um ídolo, com um Deus.
e querer ter desse Deus, dessa entidade, aquilo que a nossa alma precisa. Então o temor está relacionado com esse desejo de ter essa satisfação e esse resultado desse relacionamento. Então as suas refeições, como resultado da leitura, da meditação nestes textos bíblicos, então as suas refeições passarão a ser baseadas não mais no temor à comida, mas no temor a Deus. Deus será maior e mais importante do que a comida. A comida assumirá um lugar adequado na sua vida como uma boa dádiva de Deus. E como é que isso é possível? Ela pergunta e depois ela dá uma resposta que nós temos usado várias vezes, a ideia desta resposta aqui no nosso meio. Como é que é possível ter essa mudança? Chegar a esse resultado? A mudança não vem num passe de mágica, como muita gente quer. O Espírito vem e eu passo a falar em línguas, passo a dominar o inglês, eu passo a fazer tudo o que Deus quer que eu faça de uma forma sem luta, sem sacrifício. Não é assim. Não é num passe de mágica. A mudança requer um investimento de tempo e esforço. Tem em mãos um guia de trabalho. Isto significa que precisa pegar na sua Bíblia, num papel e numa caneta, ler os textos bíblicos indicados, investir tempo para pensar no que Deus diz e pede e responder-lhe. Então nós temos dito isso algumas vezes e vamos repetir mais uma vez. Se ainda não tem, pegue num lápis, numa caneta. Esse é dos barulhos que não é abrir a Bíblia, ver que há canetas que está a escrever, é dos barulhos que podem ficar na gravação. Para que mais tarde as pessoas percebam que há gente a folhear a Bíblia, a escrever, a usar um lápis ou uma caneta. Se queremos alguma mudança na nossa vida, precisamos prestar atenção ao que está a ser dito, o que está a ser lido. A meditação, escrever ajuda na concentração. Anotem as passagens, anotem as ideias principais. É uma recomendação da irmã Maria Cecília, mas é uma recomendação da nossa igreja a todas as pessoas que nos visitam, todas as pessoas que estão aqui. Façam anotações. Deem atenção ao que está a ser dito. É uma hora para nos concentrarmos no que está escrito na palavra de Deus. Orientemos os nossos filhos desta forma também. Versículo 15. Esta passagem então sobre como comer, diz consoante todo o desejo da tua alma. Tens desejo por alguma comida? Então podes comer. É o que Deus diz, que liberdade Ele dá ao seu povo. Versículo 18. Te alegrarás em tudo o que fizeres. Essa questão da comida e da bebida é para a alegria. Versículo 20. Quando desejares comer carne e disseres, comerei carne, então segundo o teu desejo comerás carne. Versículo 21. Comerás dentro da tua cidade segundo todo o teu desejo. O nosso Deus é um Deus bom e quer coisas boas para nós e Ele permite que nós desfrutemos das coisas boas que Ele criou. Temos desejo de coisas que Ele criou, seja carne, seja alguma bebida. Deus diz, podes comer e podes beber. Deus quer que nós sintamos prazer. O desejo da alma está relacionado com a satisfação, com o prazer. Nós buscamos aquilo que nos dá prazer. A nossa alma quer prazer. Nós queremos esse bem-estar, essa alegria, essa satisfação. É bênção do Senhor. A comida é uma bênção do Senhor. Deus a abençoar o seu povo, Ele diz, comam, bebam, tenham prazer. A comida é uma coisa muito boa. Nós lemos em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 3, que os alimentos foram criados por Deus para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. Diante de Deus, comendo perante o Senhor, nada é recusável. O que Ele criou, se é comida, e se é para um corpo humano, então é bom. Foi Deus que criou. É algo bom. Os nossos momentos mais especiais, nós sabemos, aqueles momentos mais memoráveis, eu falo por mim e porque conheço a maior parte das famílias que estão aqui, já comi com os irmãos, já falei muito sobre comida com os irmãos, e eu sei que os nossos momentos mais especiais e memoráveis estão associados à comida ou resultam em banquetes,
resultam em refeições especiais. Quando temos momentos especiais, normalmente eles resultam num tempo à volta da mesa, com uma comida especial, com um banquete, ou mesmo sendo uma comida simples, mas que satisfaça, que agrada a quem está à mesa. Um outro livro importante que nós temos acesso é este livro, A Filosofia Cristã da Alimentação. O irmão Peter Bringe, ele diz assim: a alimentação é um assunto sensível para as pessoas porque está bastante arraigada em quem somos. A comida não apenas nos sustenta fisicamente, mas também alimenta uma parte das nossas necessidades emocionais. Comida é uma maneira de celebrar e uma maneira de lamentar. É uma forma de lembrar e uma forma de esperar. É um assunto sobre o qual nós tomamos decisões constantes. Logo, ela revela quem somos. O que fazemos é resultado de quem somos. As nossas crenças sobre as coisas determinarão como nós interagimos com elas. A comida é parte da nossa cultura e da nossa visão da vida. Ela mostra o que nós valorizamos e no que queremos. Por exemplo, se alguém acredita que o prazer tem um valor último, final, então comerá a comida que produz o máximo de sabor e prazer dos sentidos. Se alguém acredita que a vida mortal tem valor último, então será dominado pelo cuidado com o corpo ou perderá a esperança e não se importará com o que come. Ideias têm consequências e o que as pessoas comem ilustra esse princípio. O que nós comemos mostra aquilo que nós pensamos, que nós acreditamos, as nossas convicções. Um outro capítulo importante sobre este assunto, mais à frente estas ideias são repetidas, mas no capítulo 14 de Deuteronômio, no versículo 26, diz: esse dinheiro, dá-lo-ás, esse dinheiro que tu recebes ao venderes determinadas coisas, poderás usar para comprar tudo o que deseja a tua alma. Vacas, ovelhas, vinho ou bebida forte, ou qualquer coisa que pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus e te alegrarás tu e a tua casa. Deus quer que os crentes tenham alegria em comer e beber na sua presença. Deus tem esse desejo. Até porque a sabedoria bíblica exalta o comer e beber. O livro de Eclesiastes, nessa reflexão sobre a vida debaixo do sol, a experiência na terra, Salomão ele medita, e este versículo é repetido mais do que uma vez. Eclesiastes 2:24, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Vi que isto vem da mão de Deus. Que coisa boa é comer e beber. Capítulo 3, versículo 12. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Capítulo 8, versículo 15. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Foi Deus que fez a comida. Foi Deus que nos deu essa capacidade de experimentar os sabores. Ele diz: come, bebe, alegra-te. Ele orienta o seu povo assim. Os seus filhos são orientados assim. É bênção de Deus, é dom de Deus. É algo bom que Deus criou. Quando Deus pensa, no final, esta semana tive a oportunidade de ler o livro de Amós, e é um livro difícil de ler, há muito sofrimento ali profetizado, há muitos castigos para cada nação, coisas graves, sérias, mas no fim Deus muda a sorte do seu povo. Ele também promete castigo, ele também promete maldição, mas ele diz: eu mudarei a sorte do meu povo. E em Amós, no capítulo 9, versículo 14, ele diz assim: e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto. Portanto, comer e beber está relacionado com a bênção futura. Quando Deus diz que vai abençoar o seu povo, ele diz: eles vão poder comer e vão poder beber. Está associado ao prazer, ao desejo da alma, a bênção do Senhor, que deve gerar gratidão. Em 1 Timóteo 4:4 nós lemos que os alimentos devem ser recebidos com ações de graças. Se é algo bom, nós devemos agradecer. Antes e depois, ter expressões de louvor a Deus, de gratidão, porque temos comida, temos alimentos, temos a possibilidade de sentir os sabores dos alimentos. Os alimentos devem ser recebidos com ações de graças. É por isso que nós oramos.
antes das refeições, podemos orar depois das refeições a agradecer. Durante as refeições podemos agradecer a Deus e à pessoa que preparou os alimentos. Os alimentos devem ser recebidos com ações de graças. Portanto, a alimentação é um dos principais motivos para expressarmos gratidão. E podemos fazer isso todos os dias praticamente. Pessoa normal, comum, come. Tem uma experiência em que pode lembrar que tem um Criador, um sustentador do universo. Ao olharmos para o pão, olharmos para os alimentos, por mais simples que eles sejam, para a água, se há bebida que satisfaz. Eu gosto muito das bebidas, mas a água é das bebidas que mais me satisfaz. Até chega a ser desesperador. Momentos em que falta água. E isso não se sente por outras bebidas, a não ser que seja alguém completamente destruído pelos vícios. Mas uma pessoa normal, uma pessoa saudável, quando sente sede, quando precisa da água e quando encontra a água, é uma das sensações, uma das situações mais alegres e satisfatórias que nós experimentamos. E poder agradecer a Deus, dar graças a Deus pelos alimentos e pelas bebidas, pela água. O versículo 15 também traz um outro assunto: o imundo e o limpo dela comerão, dessa carne. E esta ideia é que, e também repetida no versículo 22, destas comerá tanto o homem imundo como o limpo, quem faz parte da comunidade de Israel, aqueles que se tornaram imundos porque fizeram determinada coisa que na lei cerimonial de Deus os impediria de entrar no templo para adorar, para prestar a adoração. Isso então eram considerados imundos por tocarem em cadáveres, por terem outros comportamentos que Deus considerava e que estão descritos em Levítico como algo que torna impuro o adorador. Mas essa comida, comer em casa, comer com a família, tanto o imundo como o limpo pode comer. Todos podem ter prazer com a comida. E aplicando isto aos nossos dias e olhando para o Novo Testamento e a forma como Jesus diz que Ele abençoa a terra, os imundos e os limpos, a linguagem aqui em Mateus 5 é diferente, que diz que Ele faz nascer, o Pai Celeste faz nascer o sol, o seu sol, sobre maus e bons, e faz vir chuva sobre justos e injustos, maus e bons, justos e injustos, obedientes e desobedientes. Todos podem comer, todos podem ter prazer com a comida que Deus criou. Porque Ele faz nascer o seu sol, Ele faz descer a sua chuva e a terra produz. E bons e maus, justos e injustos, ímpios e crentes, eles comem, todos comem. De igual forma podem ter prazer porque Deus é bom. Porque Ele é o Pai Celeste. Porque Ele é misericordioso. Uma outra passagem dirigida àqueles habitantes idólatras de Listra, é uma conversa entre Paulo e Barnabé com aqueles homens que queriam adorá-los porque eles fizeram um milagre, mas ele disse: parem com isso. Deus, Ele tem-se revelado para que vocês parem de fazer esse tipo de coisa. Deus não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. O Deus vivo, que está lá no versículo 15, o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, os alimentos, as bebidas, tudo feito por Deus, fazendo o bem. Deus fez o bem e Ele continua a fazer o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. É Deus que faz isso. Até para os idólatras, até para os ímpios, Deus dá estações frutíferas. Ele enche o coração de fartura e de alegria. O ímpio, gordo, nédio, como está descrito lá no Salmo 73, que muitas vezes faz quase tropeçar o justo, o crente, quando vê a riqueza, a opulência, o prazer que os ricos têm, os restaurantes que eles podem frequentar, a comida que eles podem comprar, eles também podem encher o coração de fartura e de alegria. Impuros, ímpios, incrédulos, Deus sustenta o universo. Deus faz com que haja fruto para prazer da humanidade. Em 1 Timóteo 6, versículo 17, exorta aos ricos do presente século. Portanto, não são os ricos crentes, são os que estão no mundo, são pessoas que são abastadas e que podem comprar aquilo que a sua alma deseja,
Que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Deus dá prazer até a orgulhosos e a pessoas que têm a sua esperança fundamentada na riqueza, no dinheiro que têm e não no Senhor. Mas é o Senhor que dá todas as coisas e de forma abundante para prazer, para satisfação dos desejos da alma. Deus faz isso com idólatras, faz isso com orgulhosos, faz com crentes e com humildes, ímpios e crentes, imundos e limpos, dela comerão. É assim que o nosso Deus trata a humanidade. E isto deve nos fazer acalmar e corrigir alguns dos raciocínios. Deus quer tratar dessa forma a humanidade. É decisão dele continuar a dar sustento e possibilidade de prazer à humanidade. Independentemente se têm fé ou se não têm fé, se são obedientes ou se não são obedientes. É um facto, é uma revelação. Estamos a ler sobre ela. Mas também há uma distinção entre alimentos limpos e imundos. Há a menção da carne do corso e do veado. 2 vezes mais à frente, versículo 22, o corso e o veado fazem parte da lista dos alimentos limpos que o povo de Deus, que Israel, podia comer. Sobre essa lista podemos ler mais à frente no capítulo 14 e também em Levítico 11. Todo o capítulo, com detalhe, fala sobre esses animais. E no final do capítulo 11 de Levítico nós lemos: esta é a lei dos animais e das aves e de toda a alma vivente que se move nas águas e de toda a criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Ora, a pergunta é: porquê que alguns se podiam comer e outros não podiam comer? Não há muitas informações bíblicas. Existem leituras que os teólogos, os estudiosos da Bíblia têm feito acerca da explicação porquê que Deus deu algumas leis, algumas restrições alimentares. Então, o propósito das leis alimentares era tornar os israelitas distintos de todas as outras nações. É um povo diferente. E o facto de não poderem comer alguns alimentos era uma forma de os tornar distintos. São separados, são diferentes. Depois que este propósito terminou, Jesus declarou todos os alimentos puros. Em Marcos 7, em que já não há mais diferença entre judeus e gentios, há um só povo, e Jesus considera puros todos os alimentos. Deus deu ao apóstolo Pedro também uma visão na qual ele declarou que os animais anteriormente impuros poderiam ser comidos. Ao que Deus purificou, não consideres comum ou impuro. Quando Jesus morreu na cruz, ele cumpriu a lei do Antigo Testamento. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Chegou ao fim da lei cerimonial. Em Cristo já não há mais essa necessidade de identificação com Israel. Estamos identificados com Cristo. Já não há mais essa necessidade de obedecer à lei levítica sacerdotal. Há princípios lá, mas não mais a obrigatoriedade de os seguir da forma como os judeus os seguiam. Em Gálatas 3, nós lemos de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos somos, ou todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo. Temos um Pai, temos uma consciência cristã, temos a lei do Senhor aplicada no Novo Testamento, temos uma nova aliança. Não precisamos mais do aio, não precisamos mais da lei mosaica, levítica. Nós agora temos o Espírito Santo, temos a palavra do Senhor, nós temos Cristo em nós. Efésios 2,15, Jesus aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Já não há mais a necessidade então de distinguir Israel das outras nações. Se servia essencialmente para isso, para mostrar que Israel era um povo especial e por isso não comia determinados alimentos e tinha um determinado tipo de comportamento característico, físico, a circuncisão. Em Cristo isso já não é mais necessário, já não há mais essa obrigatoriedade. E isso inclui as leis relativas aos alimentos puros e impuros, inclusive o sangue, que é outro assunto que é tratado aqui nesta passagem e que nós podemos aprender mais sobre ele no capítulo 17 do Levítico. O sangue é mencionado aqui no versículo 16, nos versículos 23 a 25 de Deuteronômio 12.
Mas há um texto paralelo que nos dá essa ideia da importância do sangue, ou da proibição de comer sangue, em Levítico 17. Diz: qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer a expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará a expiação em virtude da vida. Então essa ideia da expiação. A vida é trocada pelo sangue. Atos 15, versículo 20. É um texto que relata como este assunto foi debatido na igreja primitiva. Os primeiros cristãos estavam nesse período de transição entre a obediência à lei mosaica, tiveram que lidar com essas tensões de fazer essa transição para a liberdade que o Evangelho dá, que a morte de Cristo dá, e nesse processo de transição é mencionada essa questão do sangue, entre outros comportamentos. Pede-se que os crentes se abstenham de comer sangue. Versículo 28 diz: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Versículo 29 diz que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Interessante o que vem a seguir. A expressão, uma saudação que diz saúde. Porque alguns estudiosos dizem, estão convictos de que essas restrições alimentares também estavam relacionadas com os cuidados de saúde. A carne, quando está com sangue, ela está mal cozinhada. E a possibilidade dela desenvolver algumas bactérias ou de atrair algumas bactérias que possam ser prejudiciais à saúde humana é muito grande. Então há quem especule e faça teoria baseada nessa proibição e que faz sentido essa preocupação que Deus tinha com a saúde do seu povo no deserto, que os alimentos ficassem bem cozinhados, e alguns alimentos que eventualmente e possivelmente poderiam dar alergias. Deus também queria que o seu povo evitasse. Saúde, uma preocupação que Deus tem. Por isso os crentes têm preocupação uns com os outros, que haja saúde. Foi assim que os primeiros cristãos se despediram. Saúde. A questão da expiação é importante, entender essa substituição do sangue derramado dos animais no culto a Deus. Tudo apontava para Jesus Cristo, portanto o sangue como um símbolo da expiação era algo santo, algo sagrado, deveria ser profundamente respeitado, assim como a vida humana. Se o sangue representa a vida humana, e nós sabemos toda a importância que tem o sangue, cada vez mais que a tecnologia se desenvolve, e aquilo que o sangue contém para salvar vidas, às vezes a transfusão de sangue é fundamental. Então a vida humana, a santidade do sangue, o valor do sangue, também demonstra como a vida humana é importante para Deus. E por isso Ele quer que seja tratado com muito respeito e que haja essa proteção sobre esse símbolo para Deus da vida. Sobre comer ou não comer alimentos, especialmente o sangue, vamos lembrar algumas passagens importantes. Romanos 14, versículos 2, 13 e 14. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreza o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus o acolheu. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Então, para o leitor do Novo Testamento, para o crente da Nova Aliança, não existe alimento impuro e puro. Não existe essa distinção entre imundo e limpo. 1 Coríntios 8:8. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Versículo 13. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. E nunca mais comerei sangue. Se eu sei que isso traz constrangimento, traz um problema ao meu irmão, mas não faz diferença se eu como ou se eu não como. Na minha relação com Deus, não é a comida em si, mas é, como vamos ver mais à frente, é algo mais profundo. É algo bem mais sério.
Marcos 7, então, versículo 18. Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem, seja sangue, seja carne de porco ou de camarão, não é isso que o pode contaminar. Porque não lhe entra no coração. O sangue dos animais, a carne do porco ou do camarão não entra na alma humana. Não é isso que torna o homem impuro. Não é isso que nos contamina. Então lembremos, não é a alimentação que nos deixa impuros, mas a nossa impureza pode ficar evidente através dela. Então pensem sobre esta frase. Não é a alimentação que nos deixa impuros, mas a nossa impureza pode ficar evidente através da alimentação. A forma como nós comemos pode expor, pode trazer à tona um coração impuro, idólatra, imoral, incrédulo. Voltaremos a este assunto mais à frente, porque há aqui um outro assunto importante no capítulo 12, versículo 17, fala dos dízimos. Nas tuas cidades não poderás comer o dízimo do teu cereal, nem do teu vinho, nem do teu azeite. Versículo 19. Guarda-te, não desampares o levita todos os teus dias na terra. Vamos perceber a ligação, a importância de perceber o dízimo com o amparo ao levita. Versículo 21. Se estiver longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para nele pôr o seu nome, ou seja, o dízimo está relacionado com o lugar onde Deus tem o seu nome, onde Ele é representado, onde Ele está presente ou manifestado. Versículos 26 e 27. Porém, tomarás o que houveres consagrado daquilo que te pertence e das tuas ofertas votivas, que tu decides, são os teus votos, são os teus compromissos, e virás ao lugar que o Senhor escolher, onde Ele põe o seu nome, com o qual Ele se identifica. E oferecerás os teus holocaustos, a carne e o sangue sobre o altar do Senhor teu Deus, e o sangue dos teus sacrifícios se derramará sobre o altar do Senhor teu Deus, porém a carne comerás. Então a ideia do culto, da adoração, do dízimo com comida, e mostrando essa devoção a Deus e essa preocupação com os servos de Deus. Capítulo 14, essa orientação acerca deste assunto, dos versículos 22 a 29, Deuteronômio 14, os dízimos para o serviço do Senhor. Eu vou ler, se quiserem abrir a vossa Bíblia, então, para acompanhar. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, dos primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Quando o caminho te for comprido demais, que o não possas levar, não possas levar esses alimentos, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro da tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas ou ovelhas, ou vinho ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás, tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte na herança contigo. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, lembra, pois não tem parte na herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro da tua cidade, e o comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Para que possas continuar a ter como comprar aquilo que satisfaz a tua alma. É assim que Deus abençoa. Com a capacidade de usufruir da refeição, da alimentação, dos alimentos. Essa bondade do Senhor. Texto importante paralelo no Novo Testamento. 1 Coríntios 9, versículo 13. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Os levitas, os sacerdotes. E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam
do Evangelho. Portanto, lembrem-se daqueles que vivem do Evangelho. Lembrem-se, crentes, que isso está relacionado com a adoração. Mas há uma outra ideia que eu creio que está muito clara neste texto e também no Novo Testamento, embora ela não esteja muito clara na cultura eclesiástica, que eu conheço pelo menos. Então é esta ideia de comer em casa, em família, perante o Senhor. Vejam o versículo 18: comerás perante o Senhor teu Deus no lugar que o Senhor teu Deus escolher, tu e o teu filho, a tua filha, o teu servo, a tua serva e o levita que mora na tua cidade, e perante o Senhor teu Deus te alegrarás em tudo o que fizeres. Tem a ver com a família. Capítulo 14, versículo 26. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma, vacas, ovelhas, vinho, bebida forte, qualquer coisa que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus e te alegrarás, tu e a tua casa. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 11. É uma história que eu creio bem conhecida. Estratagema de Davi para se livrar de Urias, para poder ficar com a sua mulher. Mas a ideia que este texto traz é que Davi queria que Urias voltasse para a sua casa, para se alegrar, para ter momentos de alegria. E ele diz: eu não vou, eu não posso ir, porque a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, o meu senhor, o comandante do exército, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher. Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Porque essa ideia de alegrar-se, de encontrar prazer é em casa, é com a família. Ele tinha essa noção e a Bíblia traz essa noção bem clara em Deuteronômio, mas também em Eclesiastes 9:9. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, que foge, que vai ser rápida, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida. Pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol, é teres bons momentos de gozo, de alegria com a tua esposa, com o teu cônjuge, com o teu marido, com a tua família. Por isso, Paulo pergunta sobre aqueles que iam para as reuniões da igreja, para os banquetes, para as festas de fraternidade, comer e beber. E Paulo exorta, corrige a igreja, confronta e diz: não tendes porventura casas onde comer e beber? A igreja não é o lugar para fazer isso. A empresa não é o lugar para fazer isso. Na perspectiva de Deus, prazer, gozo, alegria é em casa. É com o cônjuge, é com os filhos, é com os parentes, é com os pais, é com os irmãos. É família. Momentos de celebração, de vida, de festa, de prazer, é em casa, com a família que devem acontecer. Então, os momentos de celebração da vida, de festa e de prazer, é em casa e com a família que devem acontecer. Esta é a orientação que nós acreditamos já receber de Deus. É uma orientação que eu gostaria que ficasse clara para a nossa igreja. Tem sido um assunto delicado, sensível, mas momentos assim, uma coisa é nós comermos para estarmos juntos, outra coisa é comermos para termos prazer em família. São ambientes diferentes, para celebrarmos a vida. E eu creio que há aqui uma orientação. És tu, é a tua casa, é a tua mulher, são os teus filhos. E se não tens, trabalha para ter. Porque dá trabalho ter uma esposa e filhos que queiram comer ao teu lado. Um marido e os pais que queiram estar perto de ti. Dá trabalho. Exige submissão de Deus. Exige controle do Espírito Santo, sermos pessoas agradáveis. Para estarmos à mesa, para termos momentos de alegria, pessoas amorosas, para que haja um ambiente de amor e de paz. Isso tem a ver com a obediência. É difícil ser obediente, mas é uma bênção para os filhos, olharem para os pais e verem que os pais querem obedecer a Deus. Versículo 25: não o comerás para que bem te suceda a ti e a teus filhos depois de ti, quando fizeres o que é reto aos olhos do Senhor. Se o Senhor disser para não comer, não comas. Isso vai ser bom para ti, vai ser bom para os teus filhos, porque tu estás a obedecer ao Senhor e Ele vai te abençoar.
Vai ser uma alegria para ti e para o futuro dos teus filhos. No futuro, eles vão te agradecer porque tu foste obediente. Tu fizeste o que é reto aos olhos do Senhor. É por isso que o Senhor pergunta: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Se eu disse que não é a hora de comer, se não é a forma de comer, se não é esse o motivo para comer, por que é que insistes em fazer o contrário daquilo que eu mando? Pergunta o Senhor. Lucas 6,46. E ele diz, versículo 14 de João 15: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Voltando ao versículo 28 de Deuteronômio: guarda e cumpre todas estas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos depois de ti, para sempre, quando fizeres o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Irmãos, obedecer faz bem à saúde. Quer ser saudável? Obedeça. Seja obediente. É um bom tratamento para o corpo. É a obediência. Um assunto que nós já tratamos e que este texto aborda, mas já tratamos com abundância, até recentemente, com várias evidências bíblicas sobre idolatria, fugir da idolatria. Versículos 30 e 31. Guarda-te, não te enlaces com imitar essas nações à volta de ti após terem sido destruídas diante de ti, e que não indagues acerca dos seus deuses. Não fiques a saber como é que é adorar, como é que é aquele culto, como é que é entrar naquele lugar, como é que é ir para a noite, e a sensação de experimentar aquele cheiro e fumar aquele enroladinho. Como é que será? O mundo faz isso. E beber aquela bebida. Não fiques à procura dessas coisas. Não tenhas esse tipo de curiosidade, diz o Senhor. Não fiques à procura de saber informações sobre os ídolos deles. Isso vai despertar o teu interesse, vai despertar a tua curiosidade e tu vais querer seguir esse caminho de destruição. Não indagues acerca dos seus deuses, porque vais acabar por dizer: assim como serviram estas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Eu vou acabar por imitar. Se eu começo a querer saber muito acerca dos ímpios e dos incrédulos, eu vou acabar por imitá-los. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que Ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até os seus filhos e as suas filhas queimaram aos seus deuses. Chega ao absurdo de entregar filhos em holocausto. E nós sabemos quantos filhos, mesmo não estando a ser queimados exteriormente, estão a ser queimados por dentro, com amargura, com ódio, com desprezo pelos pais, ansiosos, deprimidos, sem capacidade de se concentrar, estão a queimar por dentro. Não tem nada lá dentro, está tudo queimado, com substâncias químicas, com pensamentos corrosivos. E os pais a adorar ídolos. Vão para o estádio do futebol, vão para o cinema, vão para a praia, vão para o restaurante e não querem saber de Deus, não querem saber dos filhos, andam aí atrás dos seus deuses, dos seus ídolos, e depois choram, depois estão doentes. O texto paralelo do Novo Testamento mais claro sobre esta ideia de fugir dos ídolos, de não querer saber nada com aquilo que o mundo propõe, está em 2 Coríntios 6, a partir do versículo 14, até o primeiro versículo do capítulo 7. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, não queiram saber, não indaguem acerca deles, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. É para a igreja que o Senhor está a falar, é para nós, é para a nossa cultura. Serei o vosso Pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, que Ele será o nosso Deus, que Ele andará connosco, que nos receberá para si, então purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor a Deus, a forma como comemos, que seja aperfeiçoada, comer condignamente, fazer tudo de uma forma digna, como Deus quer que façamos.
Esse é o propósito de estudarmos estes textos. E por que é que estudamos textos como este? Passagens como esta. Por que é que nós lemos? O versículo 32 dá a razão. Porque tudo o que o Senhor ordenou deve ser observado, nada acrescentado nem diminuído, porque é completo. Eu já tinha falado sobre isso no capítulo 4. Nada acrescentareis à palavra que eu vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Nada se deveria acrescentar nem tirar, porque a palavra que o Senhor tinha dado a Israel através de Moisés, ela era completa e suficiente para guiar o povo, para dirigir a nação de Israel. Esta lei, que é dádiva de Deus em Horeb, não podia ser completamente alterada, nem parcialmente. Ela não poderia ser complementada, ela não poderia ser adicionada, não poderia ser reduzida. Nada poderia ser feito com a lei do Senhor sem a autorização dele, e ele não dava autorização para adicionar e para remover. Qualquer coisa que adulterasse ou que contrariasse a lei de Deus não seria tolerada por ele, e havia castigo sério, punição séria. Provérbios 30 diz: toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Outro texto importante no capítulo 22 de Apocalipse. Diz o Senhor Jesus: eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. É por isso que nós lemos este livro. E não queremos ficar aquém nem ir além do que está escrito. É o que está escrito, o que Deus escolheu. Então, irmão, irmã, tenha muito cuidado com Deus disse-me. Quando alguém vier com essa conversa, tenha cuidado. E cuidado com a sua boca. Cuidado com os seus lábios quando diz isto. Deus disse-me. Cuidado. Porque se estiver a acrescentar ou a diminuir, há maldição. Cuidado, isto é bem comum no nosso meio. Deus disse-me. Cuidado com essa frase. Onde é que está escrito isso? Não está a adicionar, não está a retirar nada ao que está escrito? Cuidado com o que Deus lhe diz a si, que não diz aos outros, que leem as Escrituras, que leem o que está escrito, que comparam, que conferem como tem que ser o que Deus mandou, o que Deus disse, o que Deus revelou. Cuidado com o Deus disse-me. Muito cuidado. A ideia principal da refeição, da alimentação, da comida, como está em Lamentações 1:11, aquela busca, o povo andava gemendo à procura de pão, deram as coisas mais estimadas, mais valiosas a troco de mantimento para restaurar as forças. Deus decidiu que as nossas forças são restauradas, são renovadas por meio da alimentação. Esse é o principal objetivo da comida. Claro que Deus foi tão bom e tem sido tão bom porque Ele dá-nos essa capacidade de experimentar o sabor da comida que nos restaura as forças. Mas o que nos leva ao desespero e a vender o que temos de mais precioso e a trabalhar e a gastar a nossa saúde e a nossa força é por causa do efeito que a comida tem no nosso corpo. Ela restaura a força. Por isso, diz o sábio, ditosa é a terra, ditosa é a nação, ditosa é a cidade, a igreja, que tem líderes, que se sentam à mesa, a seu tempo, para refazerem as forças e não para bebedice. Ditosa é a família, cujo pai se senta à mesa para restaurar as forças e não para comilança e para bebedice. Que feliz é a casa, a família, que tem um líder que quer ser exemplo para a sua família, cujo propósito principal é cuidar do seu corpo para ter força para trabalhar a favor da família. Que abençoada é uma igreja que tem uma liderança, que sabe sentar-se à mesa para refazer as forças e não para bebedices e para comilanças. Que bênção é para essa igreja, para essa família.
comer pão, beber vinho, comidas saborosas, é uma imagem da eternidade. É uma imagem que Deus usa para falar da bem-aventurança, da segurança eterna, do paraíso, do reino. E numa imagem do reino, em Isaías 25, o Senhor diz que dará nesse monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos, bem clarificados. E vejam então a relação desse monte com o que vem a seguir, versículo 8, e depois com o texto de Apocalipse 21. Tragará a morte para sempre nesse monte. Enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Então vejam a linguagem de Jesus em Apocalipse 21. Lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Aquela imagem do reino, a imagem da salvação, a imagem da vida eterna. A morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então a comida saborosa, a bebida saborosa, associada aqui à bênção futura, à bem-aventurança. Agora, terminando com esta ideia que isto é tão bom e tudo o que é muito bom, certamente, que para nós resulta em tentação e em provação. Por isso, lembrar de novo de Deuteronômio 8. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome. E te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Uma prova para provar o que está no coração. Esse é o ponto. A irmã Isa recomendou um artigo e lembrou um livro que eu nem sabia que estava disponível, mas espero que tenhamos acesso a este livro em breve. Mas quem escreveu esta resenha é Ana Carolina. O livro é Amo Comer, Odeio Comer e está no blog Mulheres Piedosas. Ela diz assim no comentário, citando a autora Elise Fitzpatrick: precisamos ser intencionais e prudentes para não fazermos nada que possa propositalmente destruir o nosso corpo. Ainda que possamos descansar na realidade de servirmos a Deus, que é misericordioso, não podemos desconsiderar a sua santidade e justiça, ignorando o nosso pecado ou justificando o comportamento ímpio. Deus é bom, Ele é misericordioso, mas nós precisamos lembrar uns aos outros que Deus é justo e que Deus é santo. E Ele pode nos tirar a capacidade de comer. Ele pode nos tirar a capacidade de saborear os alimentos. Se Ele nos ama e se Ele vê que nós amamos a comida mais do que o amamos a Ele, por amor a nós, Ele pode nos tirar essa capacidade de comer. Ou pelo menos comer com a boca. De sermos alimentados com a garganta, com a língua, com os lábios a serem usados. Deus pode fazer isso. Eu creio que Deus tem feito isso ao longo da história. E de uma história recente. O pecado que cometemos na nossa alimentação sempre irá refletir um desejo pecaminoso do nosso coração. Às vezes os nossos hábitos alimentares refletem o desejo que há em nós de sermos livres de qualquer restrição. É o desejo de termos o que queremos, quando queremos. Outras vezes irá refletir o amor excessivo ao prazer, em detrimento da nossa saúde. O pecado sempre nos conduzirá a cometer outros pecados. E isso não é restrito apenas à forma como nós nos alimentamos. Esses desejos pecaminosos virão à tona em outras áreas da nossa vida. É isso que a prova faz, que a provação faz. E quando passamos fome, quando sentimos necessidade de comida, a nossa natureza fica exposta. O que está cá dentro fica exposto. É só ficar sem comer alguns dias e vemos quem somos de facto. Para alguns é algumas horas, não precisa nem chegar a ser dias. Mas a provação e nesta oração messiânica, é um salmo de Davi, representando o Messias, uma oração imprecatória contra os inimigos, desejando o mal,
desejando que sejam expostos, ele ora, e no fundo é uma representação do que Jesus faz. É Jesus a orar. Que a sua mesa se lhes torne em laço, que a prosperidade em armadilha. Essa abundância que se torne uma armadilha. Essa facilidade para comprar e comer o que quer, a qualquer hora, abrir o frigorífico e comer, preparar, fazer uma ligação ou chegar à aplicação e passados 10, 15 minutos está lá a comida que deseja aquela alma. Essa abundância, um laço, essa prosperidade, uma armadilha, uma prova, é um teste. Algumas pessoas foram testadas e a Bíblia conta essas histórias. Esaú foi provado. Gênesis 25. Cresceram os meninos, versículo 27. Esaú, seu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava Esaú, saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. Faltavam-lhe forças, estava cansado, veio esmorecido. Vejam o cenário. Esaú disse a Jacó: peço-te que me deixes comer um pouco deste cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o direito de primogenitura. E ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Eu estou preocupado é com aqui e agora, é esta vida que me importa. Quero lá saber dessas coisas de Deus. Direito de primogenitura. O que é que tem isso a ver comigo? Eu quero é comer, e é agora e é já. É o que ele está a dizer. E vamos ver o que o autor dos Hebreus diz. Então ele desprezou o seu direito de primogenitura e, autor aos Hebreus, fazendo uma exortação aos crentes à paz e à pureza, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. E sobre esta questão, qual é o exemplo que ele traz? Esaú. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto, um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Impuro e profano. Não quis saber de Deus. Desprezou Deus, a sua palavra e a sua vontade. Sabeis que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Séria a consequência de escolher um prato de comida em vez de valorizar Deus e as coisas de Deus. Direito de primogenitura, comparado com um ensopado de lentilhas vermelho. Um conceito, uma promessa, ou algo concreto ali, visível, físico. O que é mais importante para Deus? O que é mais importante para o crente? Outra história trágica. 1 Samuel capítulo 2. O título é Os crimes dos filhos de Eli. Eram, versículo 12, porém os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Eram profanos, não queriam saber do Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si, e assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque ele não aceitará de ti carne cozida, senão crua. E se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quando quiseres. Então ele dizia: não, porém, has de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Não sei se já viram comportamentos assim. Pessoas a disputar prato de comida. É agora que eu quero. A ficarem irritadas porque a comida não está pronta, ou porque está muito quente, ou porque não está no sabor que ela queria. Aqui é útil lidar com cães.
põe diante de um cão uma comida que para ele é saborosa essa comida. O instinto que está nele de proteção dessa comida é um instinto animalesco que nós vemos aqui nos filhos de Eli. E é um instinto que nós temos. Comida que nos dá prazer, nós temos a tendência é um comportamento assim, irritação, pressa. É algo que desonra a Deus. É algo que é profano, que envergonha o nome de Deus. Esse tipo de desejo e de comportamento não pode existir. Pessoas que levam Deus a sério. Pessoas que querem fazer parte de uma igreja séria, de uma igreja bíblica, não podem ter esse relacionamento com a comida. Nós não somos animais. Nós somos pessoas. Temos a imagem de Deus e Ele é mais importante do que o pão, do que o vinho. Deus é mais importante do que a comida. Mais uma história, 1 Samuel 14. História daquela guerra, o povo estava exausto, cansado. Saul fez um voto disparatado. Um líder mal preparado, um líder impiedoso, um líder que não buscava o Senhor e levou o povo à exaustão, em extremo, diz o versículo 31. Lançando-se ao despojo, aquele povo estava esfomeado, tomaram ovelhas, bois e bezerros e os mataram no chão e os comeram com sangue. Foram falar com Saul e eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. Nem tiveram tempo para cozinhar a carne. E disse ele, procedestes aleivosamente, isto é, traiçoeiramente, caluniosamente, é uma fraude, estão a fazer de uma forma errada, não é assim que se come. E ele diz, não pequeis contra o Senhor comendo com sangue. É um pecado essa pressa, é um pecado essa atitude para com a comida. E voltando àquele artigo da irmã Ana Carolina, comentando o livro Amo Comer, Odeio Comer, ela diz, o pecado que nós cometemos na nossa alimentação sempre irá refletir um desejo pecaminoso no nosso coração. Às vezes os nossos hábitos alimentares refletem o desejo que há em nós de sermos livres de qualquer restrição. Eu quero comer o que eu quiser. Não quero restrições. É o desejo de termos o que queremos quando queremos. Outras vezes irá refletir o amor excessivo ao prazer em detrimento da nossa saúde. Mesmo que me faça mal, sabe tão bem. Então eu perdoo-lhe o mal que faz pelo bem que me sabe. O pecado sempre nos conduzirá a cometer outros pecados. E isso não é restrito apenas à forma como nos alimentamos. Estes desejos pecaminosos virão à tona em outras áreas da nossa vida. Um outro livro importante que num capítulo trata este assunto, este livro Mulheres Sábias. Talvez o primeiro livro que causou maior impacto na minha vida. Eu li, tive a oportunidade de ler, a acompanhar o Ministério das Mulheres da nossa igreja, alguns anos atrás. É baseado em provérbios. E neste livro, a irmã Lídia diz assim, há algum tempo atrás, um ator famoso deu uma entrevista para a televisão e ele havia perdido bastante peso em função de um papel que ele faria num filme. E o entrevistador perguntou, qual é o segredo da sua dieta? E ele respondeu, eu não como muito. Ficou bem visível que o repórter não sabia, ou o jornalista não sabia como responder a esta estratégia simples de perda de peso e mudou de assunto. Ficou sem argumentação. Algo tão simples, mas que constrange. Quando perguntamos a alguém o que é que ela está a fazer para diminuir o peso, a aparência está a melhorar, a pessoa sente-se mais saudável, mais leve, é simples, comer menos, não comer muito. E é daqueles argumentos que fazem emudecer. Não tenho o que dizer, mas é sábio comer menos. Ela diz assim, somos glutões sempre que comemos mais do que precisamos, independentemente da motivação que tenhamos. Somos glutões sempre que usamos de maneira errada o dom do alimento que Deus nos dá, com o intuito de nos satisfazermos como fuga de emoções desagradáveis ou para buscarmos controlo sobre a vida. É por isso que aqueles que têm o distúrbio alimentar da anorexia também se encaixam na categoria de glutões. Para quem não sabe, anorexia é alguém que come, mas depois não quer os efeitos da comida, não quer aumentar de peso, ou fica
triste porque comeu demais e provoca o vômito. E faz isso constantemente. Todos os que usam a comida de forma equivocada, como meio de lidar com o stress, aliviar o tédio ou fugir do sentimento de solidão, conhecem a verdade deste provérbio. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo o amargo é doce. Hoje em dia, para muitas pessoas, comer é um prazer, mas em muitos lugares do nosso planeta, a comida é uma necessidade básica de sobrevivência. Distúrbios alimentares e outras consequências da glutonaria não prevalecem em países subdesenvolvidos. Mas a abundância de comida no Ocidente tem se tornado um caminho fácil para as consequências do nosso pecado. Nós achamos-nos merecedores da fartura dos alimentos e usamos isso da maneira errada. Em vez de nos alimentarmos com o propósito de glorificar a Deus com uma boa saúde e gratidão pela sua liberalidade, nós achamos que merecemos um bom prato de comida, uma refeição especial, aquela bebida. Eu mereço. É o que eu acho. Por isso, a mesa torna-se um laço. A abundância torna-se uma armadilha. Salmo 69. O livro de Provérbios oferece-nos uma regra de ouro para nos alimentarmos de maneira bíblica. Capítulo 25, 27. Comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra não é honra. Em outras palavras, é bom comer com moderação. Isso capacita-nos não apenas a glorificarmos a Deus, como também a desfrutar do dom do alimento de maneira como Deus o designou. Maneira moderada, sábia, piedosa, centrada em Deus. Isso é moderação bíblica. Isso é sabedoria bíblica. Lembremos então, Deuteronômio 8. Para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Nós podemos e devemos considerar a alimentação como uma forma de provação. Estamos a ser testados quando a comida está diante de nós. Quando o Glovo, o Uber Eats está disponível no nosso telemóvel. É uma provação. A alimentação é uma provação. Fazendo uma revisão daquilo que nós vimos hoje no texto Deuteronômio, a alimentação é um dos principais motivos para expressarmos gratidão. Não é a alimentação que nos deixa impuros, mas é a nossa impureza que pode ficar evidente através dela. Momentos de celebração da vida, de festa e de prazer, é em casa e com a família que devem acontecer. Obedecer faz bem à saúde. Cuidado com o Deus disse-me. Podemos e devemos considerar a alimentação como uma forma de provação. É motivo de regozijo. Porque Deus nada faz sem um plano ou razão. Cuidado se tem muita comida em casa. Cuidado também se não tem nenhuma comida em casa, porque Deus está a aprovar. Há coisas mais importantes do que comer e beber. E Deus está a aprovar o seu servo, está a dar formação, está-nos a treinar. E nós precisamos treinar os nossos filhos. Comerem até aquilo que eles não gostam, mas têm que comer. É até o fim. Está saudável? Tem sabor suficiente? Não está estragado? Então vai comer e vai comer até o fim. Deus quer dar formação e nós devemos também aprender a dar formação aos nossos filhos, quem está debaixo da nossa autoridade. Regozija em Deus. Ele sabe o fim do caminho em que vais. Ele está a provar-te, Ele quer te purificar, Ele quer te tornar mais precioso que o ouro. Vamos cantar essa verdade da palavra de Deus.